Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que eu gosto muito de fazer. É um vídeo que eu conto um pouco da história climática, de algum lugar. Bom, hoje eu vou falar de 50 mil anos, pelo menos, da história climática da Groenlândia, da Greenland, ou seja, daquela terra congelada lá em cima na região norte, norte do país, e que se derreter, dizem que há uma elevação de 6 metros no nível do mar. Então, nós vamos realmente falar rapidamente, eu contar um pouco dessa história, mostrar alguns dados e com isso, nós vamos destrinchar um pouquinho isso daí. Beleza? Se você gosta desse assunto, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, larga o dedo no like, pessoal, que hoje o vídeo é legal. Então, vem comigo que eu vou lhe contar. Bom, pessoal, acontece que teve um estudo esse que vocês estão vendo aí, nessa foto. Isso foi, de um estudo que encontrou folhas antigas preservadas sobre o solo da Groenlândia, depois de 1,5 km de gelo da Groenlândia, tá? E encontraram folhas, dentro desses núcleos de gelo. Então isso aí em 1963, dentro de uma base militar, uma base militar secreta dos Estados Unidos, lá no norte da Groenlândia, uma equipe de cientistas começou a perfurar. E começou a perfurar o manto de gelo para tirar pedaços de gelo, e extrair, esse núcleo, com base assim de 4 polegadas de diâmetro e quase 1 km de comprimento. Então, no final, eles puxaram, outra coisa. Eles acabaram pegando mais ou menos cerca de 3,6 metros de solo, congelado embaixo desse manto. Eles perfuraram tanto que ainda pegaram 3,6 metros de solo congelado. E o gelo ele contou uma história bem legal, porque ele conta a história do clima da Terra. Ele vai aprisionando, vai formando aquela bolha de gases, no gelo. Quando a gente vê uma pedra de gelo, ele tem aquela parte branquinha, que ali são gases, que é justamente o que contém na atmosfera naquele local. Então você conta uma história, climática, você conta uma história, da quantidade de gases, você conta o nível de CO2. Isso é uma das formas que nós sabemos, o nível de CO2 naquela época, e pela profundidade do gelo, também por datação radioativa, a gente consegue saber a idade daquele gelo. Tá? Então foi extraído e colocado, do lado, esquecido na época. Só que meio século depois, alguns cientistas redescobriram essas amostras, desse solo que estava lá armazenado, congelado, bonitinho, e pegando as técnicas modernas de laboratório, que eram técnicas que não se imaginavam ainda na década de 1960, então a gente não tinha que fazer naquela época, muito naquela época, e fizemos, as melhores técnicas agora, depois de 50 anos, mais de 50 anos depois, pegamos a datação de radiocarbono, que mostrou que muito daquilo ali teria acontecido há mais de 50 mil anos, tá? Só que aí depois fizemos outros estudos por outros tipos de datação que mostrou que provavelmente aconteceu durante tempos que o clima era quente e o nível do mar estava mais alto. E isso daí era possivelmente mais ou menos entre 400 mil anos atrás. Então, com esse solo, pudemos explorar, quer dizer, eles puderam explorar, a parte microscópica tal, e descobriram restos de um ecossistema de tundra, galhos, folhas, musgos, e estavam olhando ali para o norte da Groenlândia, uma coisa que existiu uma última vez há quase 400 mil anos atrás, também há 50 mil anos atrás, quando a região estava livre de gelo. Não tinha gelo naquela região. Então, sim, a Groenlândia, lá aquela coisa lá de cima, lá, aquele cubo de gelo hoje em dia, que falam que está tendo um degelo, nunca antes visto, esse degelo, completamente, louco lá, e mostrar falando que isso daí é culpa, do atual elevação da temperatura do planeta, e acabou, que não, isso aí já aconteceu antes. Só que teve mais uma surpresa. Ao longo dos últimos milhões de anos, do último milhão de anos, a Terra ela vem experimentando climas pontualmente quentes, tá? Então, que são chamados interglaciais. Aproximadamente 10 mil anos, hora um pouquinho mais, hora um pouquinho menos.
O nosso atual interglacial, o Holoceno, né, onde conta toda a nossa história humana, está durando aproximadamente 12 mil anos. Né, e a maior parte, né, desses interglaciais, né, são de né, aconteceram nesse último milhão de anos. Então, normalmente são 90 e poucos, até 80 e muitos, né, mil anos congelado, né, bola de sorvete, e o resto é um clima mais quente. Só que acontece que nesses períodos interglaciais, né, tivemos períodos interglaciais quentes o suficiente por um longo período para derreter, né, praticamente toda a camada de gelo da Groenlândia. Né, a grande camada de gelo da Groenlândia foi pro beleléu, e tivemos o surgimento dessa tundra, né? Tundra, aquela né, vegetaçãozinha, no noroeste da Groenlândia. E com isso, né, tivemos essa datação química, acelerador de partículas, tudo isso para datar nessa radiação, essa emissão de radiação natural que a gente tem lá, esse bombardeio natural que a gente recebe, que acaba pegando nesses elementos radioativos. E com isso a gente consegue datar, fazer essa exposição né, bem legal, inclusive né, pegando a história do CO2 também, de vários tipos de gases. Então a gente sabe que o CO2, tá? A história ali, a gente sabe que dos últimos 800 mil anos, pelo menos, até mais, mais de 1 milhão de anos atrás, atualmente nunca teve tão alto, tá? Isso aí é fato, é medido. Só que todo esse período de tempo de 1 milhão de anos atrás é importante, por quê? Porque a gente mostra que a partir né, foi mostrado que na década de 1990, tá, mostraram que o gelo também esteve ausente desde 1990. Mostra que o gelo esteve ausente 50 mil anos e 400 mil anos também na Groenlândia. Ou seja, isso aí é uma lição né, do mundo para quê? Para mostrar que justamente mudanças no clima acontecem desde sempre. E agora, né, eu vou mostrar para vocês, depois dessa pequena historinha, tá, esse dado aqui, ó, que é do GRIP. Tá? Esse GRIP ele é um grupo tá, de pesquisa, que eu vou até botar rapidamente aqui o site dele para mostrar para vocês. Tá? Tá aí, ó. Tá, deixa eu aumentar aqui o site. Ele é do Reino Unido e da, do Danish, né? Esse troço aqui, esqueci o nome. Tá? Então, são dois países bastante influentes ali, tá? Que estudam né, essa base aqui lá na Greenland, certo? Esqueci o nome aqui, rapaz. Dinamarca. Oxe, acho que é Dinamarca, né? Acontece que esses dados aqui nos mostram, contam um pouco da história da Groenlândia, tá? Nos últimos 100 mil anos, tá? Nos últimos 50, nos últimos 50 mil anos, incluindo o Holoceno recente, tá? E a gente pode ver o seguinte, que tivemos a maior parte desse período, ó, muito gelo. Aqui um período levemente mais quente, depois ó, gelo. E isso aqui conta toda a história né, do nosso período aqui na Terra. Tá? Ou seja, os últimos 12 mil anos praticamente tá aqui. E agora olha que interessante. Se a gente pegar né, alguns períodos nesse 12 mil anos aqui, tá? Deu uma aumentada aqui, você vê que ó, a temperatura aumentou, foi bem mais alto, 6 graus acima, e depois ó, ela caiu. Então onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, ó, essa parte desse pedacinho aqui. Tá? Então, esse pedacinho de menor temperatura que teve antes, que foi a chamada pequena idade do gelo, tá? Foi justamente lá a época do, do mínimo de Maunder, mínimo solar de Maunder, mínimo solar de Dalton, e foi um período mais quente, avanço de gelo, tal, fome, o caramba, 4. Tá? Então, todo esse período tá aqui, ó, nessa área aqui. Tá? Eita, pera aí. Fiz droga, mas não tem problema não. Então esse eu volto aqui. Todo esse período, né, que o pessoal fala que dessa mudança, tal, de clima que está sendo catastrófico, tá? Ele ficou contido nesse pequeno período, tá, de gelo, que foi um gelo acima da média, tá? Realmente dos últimos períodos. E foi justamente esse mínimo solar. Então, se a gente pegar essa situação aqui, ó, tá? Onde que
antes desse mínimo solar, tivemos aquecimento e pegando aqui, ó, há pouco mais de entre 2.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, então, ou seja, perto de 3.500 anos atrás, e realmente foi um período quente, né, do Holoceno, tá? Então, nós temos o quê? Tivemos um período mais quente do que o atual. E mesmo assim, ainda tinha gelo na Groenlândia. Então, aproximadamente, isso aí é chamado período minuano, tá? E se a gente voltar mais ainda, na época do ótimo climático do Holoceno, ali em torno de 6.000, perdão, de 8.000 anos até 5, 7.000 anos, tá? Tivemos também um período muito, muito mais quente, onde que nós tivemos o quê? Ali, né, as temperaturas eram muito mais altas. Nós estamos falando até de 6 graus acima, tá? E hoje, se nós pegarmos, né, esse atual período quente, que é chamado período quente moderno, que veio após uma pequena idade do gelo, desde o período minoano, aí depois o período romano quente, o período medieval quente, aí, né, veio descendo, chegou ali a pequena idade do gelo e agora teve um leve aquecimento chamado de aquecimento moderno. Então, pessoal, olha, se a gente pegar hoje em dia, essa temperatura ela está bastante abaixo do que já aconteceu, mas também já está até acima, aproximadamente 1 grau, um pouco mais de 1 grau, né, do que há 8.500 anos atrás, que teve, né, no Holoceno inicial, né, no Holoceno mais iníciozinho do Holoceno, tivemos uma temperatura, né, que era realmente mais baixa, né? Teve um negócio lá, no clima que realmente jogou, né, uma pequena idade do gelo, né, também. Tá? Mas depois disso, a temperatura subiu, aí variou, subiu, variou, subiu, variou. E felizmente, né? Felizmente, o CO2 não variava também, mas só que não de uma taxa que fizesse essa variação toda. Tá? Então não bate essa questão do CO2 com a temperatura. E uma coisa interessante é o seguinte também, e recentemente, se a gente pegar o Holoceno tardio, as temperaturas, a tendência de queda das temperaturas na Groenlândia, né, ali na Groenlândia, como todo o planeta, tá? A tendência é de queda na temperatura, de menos 0,05 graus Celsius por milênio. Só que, hoje em dia, depois do chamado do Holoceno recente, 3.000 anos, 4.000 anos, perto de 4.000 anos, 3.500 anos para cá, essa queda de temperatura, tá, está em 0,5 graus Celsius por milênio. Tá? Então, é algo que é de se pensar, porque hoje em dia, por década, tá, a temperatura ela aumenta em torno de 0,13 graus Celsius por década. 0,13 graus Celsius por década. Tá? Isso aí é um atual aumento recente e já teve maior, tá? Mas a taxa está diminuindo, como eu mostrei. Mas se nós ampliarmos um pouco o nosso olhar, né? Pegarmos períodos mais longos dessa data, né, do nosso clima, então, de 3.500 anos atrás até o momento, a temperatura do planeta está decrescendo em 0,5 graus Celsius por milênio. E se a gente pegar milênio, isso aí é mais de 10 vezes a expectativa de vida humana. Então é muito difícil a gente olhar qualquer tipo desse negócio, sendo que os humanos, né, ele não acredito na nossa geração que vocês estão assistindo aqui, tá? Mas podemos já estar dentro, né, de uma era glacial ou estar iniciando, tá? Onde que esse interglacial ele pode tá chegando ao fim. Nos últimos 3.000 anos teve uma tendência de queda, né, de meio grau por milênio, tá? E esse meio grau por milênio, tá? Isso daí, onde que assim a civilização que surgiu, né, foram os períodos mais quentes por 81%, né, desse período dos últimos 9.500 anos. Tá? Então, 81% desse período
dos últimos 9.500 anos, ou seja, dos últimos 10, 11 mil anos, do Holoceno foram mais quentes e 81% da população surgiu nesses períodos. E se realmente, tá, nós tivemos, pessoal, muita gente aqui fala, olha, nós estamos já glaciando. Não, a gente não tem como chegar e afirmar, principalmente no início. Por quê? Porque fica uma confusão de fatores, onde que mesmo no início de uma glaciação, algum período, tá, a gente confunde ainda com o anterior. Então a gente não sabe se nesse período, que nós estamos falando de milênios, tá, de 1000 anos, 100 anos, centenas de anos, e nossos períodos de expectativa de vida não permite a gente acompanhar isso. Então, de repente, daqui a 2, 3, 4, 5 gerações, vai poder falar assim, olha, realmente naquele período estava glaciando. Naquele período começou a glaciação. Tá? E aí é que eu falo, não tem evidências ainda que possam afirmar que nós estamos glaciando. Podemos estar glaciando? Podemos estar no início de uma glaciação. Podemos não estar no início de uma glaciação. Tá? Só daqui a alguns séculos podemos afirmar alguma coisa. Tá? Então, essa história que eu queria contar para vocês. Espero que tenham gostado, que justamente esse pequeno degelo que está acontecendo na Groenlândia agora, né, mas realmente não é uma coisa alarmante. Sim, aumentou em relação vamos dizer assim, a década de 70 ou 60, que foram períodos mais frios, tá? Aumentou um pouco, depois diminuiu, voltou. Então, depois eu posso até falar melhor sobre isso, mas só que longe do que já aconteceu na história climática do planeta. E sim, tá? Nos últimos 3.500 anos, a temperatura do planeta está diminuindo em meio grau, né, por milênio. Tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga esse dedo no like, compartilha esse vídeo. Um forte abraço, até a próxima.